antes mesmo que pudéssemos desejar, o Senhor nos amou. E o Senhor fez tudo por nós, pagou o preço por nós, enfrentou a cruz e a morte, a maldição por nós. Enfrentou a dor e o desprezo por nós, enfrentou a cruz por nós, enfrentou o pecado, mas venceu, Ele venceu. Tetelestai, 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 tetelestai. Está consumado, está consumado, está consumado, está consumado. Tetelestai, está consumado. Tetelestai, está consumado. Tetelestai, está consumado. Tetelestai, está consumado. O preço foi pago, o pecado perdeu, o diabo já perdeu, porque tudo Ele já fez, tudo Ele já conquistou, Ele já fez, já consumou. A nossa cura Ele comprou, a liberdade Ele comprou, a alegria Ele comprou, a paz Ele comprou, Ele já fez, Ele já Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, Jesus disse: tetelestai, está consumado. Com isso ele curvou a cabeça e entregou o seu espírito. A Bíblia diz em Isaías que ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. E que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Estava. Já está consumado. Amém. Você pode sentar um pouco. Aleluia. Muito obrigada, gente. Aleluia, aleluia. 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 Nós estamos em nosso segundo culto de cura aqui em nossa igreja. Então, nos nossos encontros de avivamento nas quartas-feiras, toda primeira quarta-feira do mês, nós vamos ter um culto voltado para a cura. Nós vamos ouvir uma palavra sobre cura.
E, Luciana, por que um culto de cura e não um culto de alegria, por exemplo? Né? Por que um culto de cura e não o culto da paz? Por que o culto da cura e não o culto da libertação ou algo assim? Porque eu não sei se você tem percebido, e especialmente nesse tempo em que nós estamos vivendo, as pessoas estão sendo muito aprisionadas pela doença. Nós viemos e estamos a sair de 3 anos de muito tormento nessa área. Nós ficamos impedidos de sair de casa por causa de doença. Nós ficamos impedidos de nos abraçar por causa de doença. Nós ficamos impedidos de ver a nossa família por causa de doença. E enquanto o mundo está vocalizando e falando aos 4 ventos e aos 4 cantos sobre doença, nós que somos a igreja e somos instruídos por Deus a pregar a palavra, precisamos falar sobre cura. E enquanto ainda houverem pessoas precisando ouvir e receber essa palavra, nós precisamos ser aqueles que vão estar aqui para falar sobre ela. Amém? E o texto que nós lemos agora está lá em João, no capítulo 19, você não precisa abrir lá. Nós lemos eu só vou falar para você saber, nós lemos do versículo 28 até o 30, quando Jesus ele estava na cruz e ele percebeu que o que ele precisava e o tempo que ele precisou passar na cruz estava encerrado, ele bradou uma palavrinha que é tetelestai. E essa palavra, eu fui pesquisar no dicionário, e é o seguinte, é finalizar, completar, pagar. É a consumação e propriamente quer dizer completar, terminar um processo necessário. Terminar um processo necessário. E aí a definição diz, com os resultados vindo acompanhando na próxima fase que é a consumação. Então, quando Jesus ele foi para a cruz, ele estava passando por um processo que era necessário. Era o processo para que nós fôssemos redimidos, para que sozo pudesse nos alcançar. Luciano, o que é sozo? Sozo significa salvação. E essa salvação não é apenas, eu sou salvo, eu vou para o céu, aleluia. E se fosse só isso, já seria muito bom. Se nós tivéssemos que viver uma vida miserável, sofrendo aqui na terra, com a certeza, a esperança futura da glória eterna no céu com Deus já seria muito bom. Porque compensaria todo o mal que a gente passasse aqui. Mas Deus, ele é bom. Repita assim, Deus é bom. E Ele me ama. Então, porque Ele é bom e Ele nos ama, Ele não ia deixar que a gente vivesse uma vida miserável aqui na terra. Deus sabe a glória futura que está preparada para nós quando vivermos na eternidade com Ele, mas Ele sabe também e Ele quer que a gente desfrute de uma vida boa aqui nessa terra. A Bíblia diz lá em Isaías, se quiseres e me ouvires, comereis o melhor da terra. Não é comereis o melhor do céu, é comereis o melhor da terra. E o Bruno, ele estava falando aqui, ele falou que entendeu o amor quando ele teve a primeira filha dele. E Deus nos ama como a filhos. Então, já para deixar muito claro aqui, quem aqui é pai ou mãe? Eu não. Ainda não. Em algum momento aqui, você já viu seu filho sendo mal criado? Todos os seus momentos, né? Pela fé, não. E aí você pensou assim, era bom que pegasse uma febre para ficar na cama para aprender? Ninguém nunca pensou isso. Era bom que ficasse doente para poder aprender? Ninguém nunca pensou isso. Então por que a gente acha, ou tem gente que acha que Deus pensa desse jeito? Vou colocar uma doença para poder aprender. Tem gente que pensa que Deus é assim. Mas se a gente, que é ser humano, que é falho, não pensa assim sobre os nossos filhos, por que a gente vai pensar que Deus pensaria dessa forma? Deus é bom e Ele nos ama. Deus quer que a gente aprenda? Sim. Mas Deus não vai usar os meios do diabo para nos ensinar alguma coisa. E quando Jesus ele foi aqui,
ele estava na cruz e ele disse, está consumado. Ele disse, o trabalho foi terminado. O que eu precisava fazer para garantir para o homem aquilo que o homem precisa, eu já fiz. Então, o processo que era necessário Jesus passar, ele passou, para que o resultado se consumasse nas nossas vidas. Então, Jesus passou por um processo para que a gente aproveitasse do resultado. Jesus passou pela cruz para que a gente vivesse uma vida livre do pecado. Jesus passou pela morte para que a gente tivesse vida eterna. Jesus passou pela dor para que a gente vivesse uma vida livre da doença. Jesus passou pela miséria porque era uma posição miserável. A Bíblia diz que era maldito aquele que fosse pendurado no madeiro. E Jesus passou pela maldição para que nós fôssemos abençoados. Então, a realidade que Jesus consumou aqui, ele falou, tetelestai, está consumado, essa realidade para nós é, eu sou abençoado demais para que a maldição chegue na minha vida. Eu sou curado demais para ficar doente. Eu sou rico demais para experimentar a miséria. Eu sou alegre demais para ficar triste. Eu tenho paz demais para ser atribulado. Foi isso que Jesus conquistou para nós. É isso que está operando em nossas vidas hoje. É essa a realidade que nós precisamos viver. Luciana, então por que a gente ainda está experimentando no nosso corpo, na nossa mente, algum tipo de situação no corpo ou na mente de doença? É porque a gente não está tão consciente dessa verdade quanto a gente deveria estar. É porque quando vem uma notícia, nossa, todas as crianças na escola do meu filho estão pegando tal coisa, será que ele vai pegar também? E eu falei aqui, eu acho que no último culto, que avião que crente está não pega, não cai, e doença não é para pegar em nós. Amém? Ah, tá todo mundo pegando, eu vou pegar também. Não! Mas e se vier a acontecer? O que vier a acontecer não muda a realidade do que a palavra diz. Porque tudo que é visível, tudo que é perceptível, tudo que a gente consegue sentir ou perceber com o nosso corpo e com a nossa mente é passível de mudança. Se você sentir frio, na outra hora pode estar calor. Se você sentir dor, depois a dor passa. Se você não está sentindo nada, talvez você comece a sentir alguma coisa. Então, tudo que é sensível, tudo que a gente consegue sentir, pode mudar. Mas existe algo que não muda, e é a palavra. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Essa palavra é a verdade, ela é fiel e ela é digna de toda a nossa aceitação. E Jesus disse, e eu acredito, que já está consumado. Amém? Lá em Isaías, e sempre que nós falamos de cura, acabamos por passar por esse versículo. Isaías, no capítulo 53, versículo 4, diz que certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por Ele atingido e afligido. Versículo 5, mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas nós somos curados. Então aqui diz que Ele levou as nossas enfermidades, as nossas doenças, tudo, olha tudo que era nosso. Era a nossa enfermidade, era a nossa doença, era o nosso castigo, era a nossa transgressão, era a nossa iniquidade. E o que foi sobre Ele foi o castigo. Era a nossa culpa, mas o castigo foi sobre Ele. Era o nosso erro, era a nossa transgressão, mas o castigo foi dele. Para que por meio dele fosse garantida para nós a cura. E a Bíblia diz que pelas feridas dele, pelas suas feridas nós fomos curados. A Bíblia não diz que nós seremos curados. A Bíblia não diz que é algo que vai acontecer ainda no futuro, é a nossa realidade hoje. Luciana, mas eu estou sentindo, você não sabe o que eu estou sentindo, você também não sabe aqui o que eu estou sentindo.
Mas deixa eu dizer, o que nós estamos sentindo não muda a realidade do que ele disse. E ele disse que nós já fomos curados. E se ele disse, nós cremos, acabou. Está consumado também. Luciana, esse texto que você está lendo aí de Isaías está no Antigo Testamento. E eu vivo na Nova Aliança, eu quero um texto do Novo Testamento. Você vai lá para 1 Pedro, capítulo 2. Primeira Pedro, capítulo 2. Versículo 24. Diz assim: Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados. Então eram as nossas enfermidades, as nossas doenças, as nossas transgressões, as nossas iniquidades, os nossos pecados. A fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. Estava lá no Antigo Testamento, Isaías era um profeta, ele estava profetizando algo que seria sobre a nossa vida, e está aqui confirmado. Jesus falou, tetelestai, está feito, está consumado, e Pedro escreve sobre isso para as igrejas, e nós somos a igreja, então isso está escrito também para nós. Pelas feridas dele, nós somos curados. Tem uma versão da Bíblia que diz assim, que ele pessoalmente carregou os nossos pecados no seu corpo na cruz, se oferecendo a si mesmo e querendo fazer isso, como num altar de sacrifício, para que nós pudéssemos morrer para o pecado, e aí essa versão coloca entre parênteses, nos tornando imunes à penalidade e o poder do pecado. E quando a gente começou a pandemia, né, e começou toda a história, e vamos lá, e tem que desenvolver uma vacina para que a gente fique imune. E a gente tomou vacina, quem tomou, teve gente que não tomou, mas a gente tomou vacina, mas a vacina não impediu que a gente pegasse a doença. Eu peguei depois da vacina. Os sintomas foram bem mais brandos. Teve gente que na vacina ficou mal. Eu lembro quando eu tomei a vacina, minha gente. Eu fui dormir, meu braço, eu tremia de um jeito, que a minha amiga que estava dormindo na minha casa, ela acordou do barulho que eu estava fazendo, da batida que eu estava fazendo. E a gente brincava, né? Humilha para depois imunizar. A pessoa fica ali. Mas não foi completo. Assim, foi até mais leve, mas o povo não deixou de pegar. Mas aqui, a vacina que Jesus conquistou para nós na cruz, ela nos torna imunes à penalidade e ao poder do pecado. Ou seja, o pecado não tem mais poder sobre nós e a consequência do pecado não tem mais poder sobre nós. O pecado não pode mais nos matar nem nos destruir e a penalidade por causa do pecado também não tem mais poder sobre nós. Por quê? Porque está consumado. E aqui diz que nós morremos para o pecado e vivemos para a justiça pelas suas feridas, pelas feridas dele. Vocês, e essa versão deixa entre parênteses bem claro, vocês que creem, foram curados. Porque é uma coisa muito importante, uma chave muito importante no reino de Deus que a gente nunca pode deixar de lado, é que a moeda no reino de Deus é fé. E os alunos da escola bíblica aprenderam sobre isso segunda-feira. E não é só para dinheiro, não. É para tudo. A moeda no reino de Deus é fé. A fé é a mão que a gente estica para pegar aquilo que a gente precisa. Sabe quando uma pessoa está aqui com um presente para nos entregar? Digamos que eu esteja aqui com um presente para entregar. O presente vai ser da pessoa que levantar e vir pegar. O presente vai ser da pessoa que levantar e vir pegar. Então, fé é essa mão que se estica para pegar aquilo que Deus já está aqui, ó. É seu. Pode pegar.
Só que aí tem gente que tá, e aí, vou ou não vou? É para mim ou não é? Será que isso é para mim mesmo? Será que cura é para hoje mesmo? Será que Deus quer fazer isso na minha vida? Será que a prosperidade é para mim? Será que a alegria é para mim? Será? Enquanto você está no será, outra pessoa vai lá e pega. Mas Deus é tão bom que Ele tem para todo mundo. Deus não tem uma medida de cura, assim. Deus não tem assim, hoje eu só posso curar 500 pessoas. Quem crê, os 500 primeiros que creem, não é ficha para a gente ser atendido em lugar algum, não. É para todos que creem. Então, quando nós cremos, a fé é a mão que vai pegar aquilo que Deus já tem preparado para nós. Porque as bênçãos de Deus, elas já estão todas prontas e preparadas aqui. A diferença é que uns pegam e outros esperam. Uns pegam e outros esperam. E eu sei que aqui nessa igreja só tem gente que pega. Nós não vamos ficar alheios, nem esperando. Será que é para mim? Será que vai acontecer? Vendo a vida passar, vendo as coisas acontecerem, vendo os outros sendo abençoados e sem entender por que tal pessoa está prosperando, por que tal pessoa está crescendo e eu não saio do lugar. A resposta está na sua própria frase, você não está saindo do lugar. Porque da parte de Deus já está feito. Da parte de Deus, a parte que era para Deus fazer, Ele já fez. Está consumado. O preço que precisava ser pago para comprar e garantir para nós a cura, a redenção, a paz, a alegria já foi pago. Da parte de Deus já está feito. A nossa parte é crer. Tem uma música que eu gosto que fala que Deus já é amor, Ele já nos deu amor. E o que a gente precisa para desfrutar disso é só receber. Eu só preciso receber. Porque já está pronto, já está feito, já está consumado. E sabe uma coisa interessante? Que outro texto que as pessoas usam muito para falar sobre cura é o texto da mulher do fluxo de sangue. Né? Então, a mulher passou 12 anos sofrendo, e não sofrendo apenas no seu corpo, e as mulheres entendem, né? O que é, os homens nunca vão entender. Graças, pois é. Você pode até entender o que é estar ao lado de uma mulher que está passando por isso, mas passar, eita, isso aí... Tem gente que tem essa revelação. Eita. E essa mulher passou 12 anos. E a gente passa 3, 5, 7 dias. E imagina 12 anos. Vou nem fazer a conta aqui para saber quantos dias são. 12 anos. E naquela época, pior, porque hoje em dia, a gente está lá no nosso período, meninas, e nós podemos sair de casa e as pessoas nem sabem. Mas naquela época, a mulher, quando estava sangrando, ela era considerada impura, então ela não podia se relacionar, ela não podia estar no meio das pessoas, ela tinha que ficar afastada mesmo do povo. Então, essa mulher ela não passava apenas por um problema no seu corpo, que, diga-se de passagem, levou todo o seu dinheiro, porque ela gastou tudo com médicos. Ela passava também pela tristeza que era estar sozinha, porque nós, seres humanos, não fomos criados para ficar sozinhos. Nós fomos criados para nos relacionar. Então, essa mulher ela passou por tudo isso, e ela ouviu falar de Jesus, e aí ela falou, se eu tocar na roupa dele, no manto dele, eu vou ser curada. E glória a Deus, essa mulher foi curada. E nós ministrando sobre cura, falamos dessa mulher, que fé que ela teve. Jesus disse para ela, foi a tua fé que te salvou. Foi a fé dela que esticou a mão dela e fez ela tocar. Porque se ela tivesse falado, se eu tocar no manto dele, eu vou ser curada, e nunca tivesse tocado, ela não teria sido curada. Mas ela falou e ela tocou. Mas sabe o que eu acho interessante aqui? O poder para curar essa mulher estava aonde? Quem é que detinha o poder para curar essa mulher? Jesus. O poder estava nele. E se a gente for parar para pensar, biblicamente falando,
A Bíblia não diz que a mulher do fluxo de sangue é a cabeça e nós somos o corpo dela, não. A Bíblia não diz que a mulher do fluxo de sangue é a videira e nós somos os ramos dela, não. A Bíblia diz que Jesus é o cabeça e nós somos o corpo dele. A Bíblia diz que Jesus é a videira e nós somos os ramos dele. Então, o mesmo poder que operava em Jesus e que providenciou a cura para aquela mulher, habita hoje dentro de nós. Então, o que nós precisamos para sermos curados hoje é ter consciência e crer no poder que já está dentro de nós. Hoje são as nossas mãos que serão impostas sobre os enfermos e eles serão curados. Porque o mesmo poder que ressuscitou Jesus entre os mortos habita dentro de nós e a Bíblia diz que vivifica o nosso corpo mortal. Então, quando estamos cansados, quando estamos sobrecarregados, quando estamos sentindo dor, nós precisamos crer e entender que o poder que habitava em Jesus habita em nós. E este poder pode fazer com que eu me erga. Este poder pode fazer com que eu me levante. Esse poder pode fazer coisas acontecerem. É esse poder. O poder para curar já está em nós. Então, Luciana, você quer dizer com isso que não precisa ter mais nenhum tipo de imposição sobre cura, né? Porque se eu já sou crente, o poder já está em mim. Eu não estou dizendo isso. Uma coisa que é importante é que nós precisamos localizar onde a nossa fé está. Eu não estou dizendo com isso que a medicina é errada. Amém? Diga amém. Amém, obrigada. Porque aí tem gente que cai num extremo terrível, né? Nunca vou no médico. Nunca vou procurar para ver o que vai acontecer. Mas glória a Deus pelos médicos. Não sei se você já observou e já percebeu, 2 livros da Bíblia, de fato, 2 dos meus preferidos, foram escritos por um médico. Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas e o livro de Atos, ele era médico. E os historiadores acreditam que quando Paulo ele era chicoteado, quando Paulo ele era açoitado, Lucas, por muitas vezes, era a pessoa que ajudava a cuidar das feridas de Paulo. Porque ele era médico. Amém? Então, medicina, ir ao médico não é pecado. Amém, gente? Por favor, amém. Glória a Deus. Até porque a gente até precisa ir para saber para que a gente vou crer para ser curado de quê? Às vezes, né? Está sentindo alguma coisa, tem que saber para atacar o negócio no lugar certo. Você não tomar remédio é errado, é pecado? Não. Você precisa localizar onde está a sua fé. Se você crê que através de um medicamento a sua cura pode se manifestar, amém. Mas nós não podemos colocar a nossa confiança nos médicos, nem a nossa confiança nos medicamentos. Porque fazendo isso, nós estamos colocando a nossa confiança no homem. E a nossa confiança tem que estar no Senhor. Porque é só o Senhor que nunca vai falhar. É só o Senhor que nunca vai errar. É só o Senhor que nunca vai mudar. Então, Luciana, quer dizer que se um dia eu estiver sentindo algum sintoma no meu corpo e nós tivermos um apelo sobre cura na igreja, eu posso ir? Deve. Se você crê que através da imposição de mãos você vai receber a sua cura, se esse é o passo de fé que você precisa dar para pegar aquilo que Deus já preparou para você, faça isso. Mas você precisa fazer crendo no que a palavra diz. É real. Está consumado. É real. Está feito. É real. Cura é para hoje. Cura é para hoje. Deus deseja curar hoje. Deus quer curar hoje. Ele quer fazer hoje. E Ele quer alcançar a sua vida. Amém? Eu queria chamar o grupo de louvor para já vir aqui. Eu queria que você ficasse de pé agora. Aleluia. E nós vamos fazer um apelo para a imposição de mãos, mas eu queria fazer uma oração nesse momento. E eu tenho a direção de nós orarmos mesmo para cobrir as nossas crianças. Amém. Nós